Às vezes, a coisa mais produtiva que você pode fazer é descansar. Eu sou uma pessoa que eu sempre fui viciada em trabalho, em produtividade, em muitas vezes querer abraçar o mundo com as pernas e me ferrei muito na vida por causa disso, né? Eu acabei adquirindo essa característica por influência dos meus pais, né? A minha mãe, ela é muito assim, embora a família dela não seja tanto assim, mas principalmente por influência do meu pai e dos irmãos dele, eles são caras que trabalham de domingo a domingo e que se você não falar assim, ó, fulano, vai dormir, fulano, vai comer, eles nem comem nem dormem, só trabalham. Então, quase que 100% do tempo deles é dedicado ao trabalho, e aí não sobra tempo para família, para lazer. Não existe essa palavra lazer para eles. E embora eu tenha sofrido com isso também, com essa postura, né? Porque aí você tem um pai mais ausente e tal, e eu não queria ser essa pessoa nem para os meus filhos e também não queria ser uma pessoa que não desfruta da vida, que só trabalha, né? Então eu assisti esse filme a vida inteira, não queria ser essa pessoa e acabei me transformando nessa pessoa e às vezes até pior em alguns momentos, né? Então, olha a importância também dos pais, né? Mesmo tendo a consciência, sabendo que eu não queria ser aquilo, eu acabei caindo naquilo por ter visto isso, fiquei assistindo isso acontecer durante a minha infância e adolescência. Comecei a achar que era normal, né? E aí iniciei a minha vida no trabalho e aí aproximadamente com uns 16 anos, 17, e aí daí em diante eu fui começando a aplicar esse estilo doido de achar que você tem que fazer seu negócio acontecer, seu trabalho acontecer, custe o que custar. Se custar a tua saúde, se custar a tua vida, você tá lá porque você é bom no que você faz, porque você quer ser referência naquilo, você quer ser o melhor. Então, mesmo tendo a consciência do eu não quero ser isso, e acabei me tornando isso porque eu achava que para eu me libertar, né, desse karma, né, para eu poder interromper essa história, né, esse vício, digamos assim, no trabalho que vem da família já, eu teria que conseguir um sucesso rápido, né? E que para isso eu teria que gastar toda a minha energia, não dormir se preciso, não comer se preciso, até virar. Só que a gente não sabe quando que vai virar, quando que vai dar certo, né? Isso pode levar 10, 20, 30 anos, não sei. E aí você fica meio que se sentindo como eu sou o herói que vai resolver e corrigir os problemas da família e tal. E aí você acaba caindo provavelmente no mesmo lugar que o seu pai caiu, que os seus tios, que o seu avô caiu, que era exatamente esse, de achar que era o herói que ia mudar a história da família, né? Que ia interromper esse ciclo, né? De pessoas que só trabalharam a vida inteira e eles não gostavam disso. E eles não gostavam de ver isso também, né? Eles sabiam que deviam aproveitar mais a vida, tal. E aí eu achando que estava sendo super inovador, né? O que pensa diferente, acabei caindo no mesmo lugar deles, que era de tentar interromper esse fluxo e viver mais. Só que, como eu disse, a gente não sabe quando que as coisas vão se acalmar, que você vai conseguir o sucesso que você precisava ter, né? E aí eu fui me perdendo nesse processo totalmente, né? Me sobrecarregando. E não demorou muito tempo, ali por volta dos meus 25, 26 anos, eu tombei total, assim, burnout, tive uma doença bem séria também, umas doenças, né, sérias. E eu não consegui, eu tombei muito antes desses caras aí, que eram mais velha guarda, né. Esses caras eram, vou te falar, esses caras eram fortes, eles são fortes. E tem uns que estão aí até hoje com 60 anos no mesmo espírito e não param, não viveram, só trabalharam, mas não tombaram. Uma hora tomba, tá? Tipo, cara, não tem como. Um cara assim, ele vai viver pouco. 60 anos é viver pouco, 70 anos também, né?
Não tem como você ter uma longevidade saudável se comportando dessa maneira. E também não adianta nada. Só para falar que, não aguentei mais que você, tá vendo? Você com 30 anos já estava acabado, tentou fazer que nem eu, não conseguiu nem a metade. Realmente, eu não consegui, mas talvez tenha sido até algo inteligente que o meu corpo fez, no sentido de você precisa se corrigir para não acontecer algo muito pior lá na frente. E aí então, eu com meus 25, 26 anos, eu entrei numa tremenda de uma depressão que eu já tinha desde criança, mas cheguei no pior momento onde eu travei total, não conseguia fazer mais nada, não conseguia trabalhar, não conseguia estudar, não conseguia fazer nada. E aí eu foi um momento que, por isso que eu tô falando, a minha produtividade, ela saiu de 100 foi para zero. Ela ficou negativa até. E aí o que eu tinha conquistado, o dinheiro que eu tinha ganhado, eu perdi uma boa parte, né? E aí com tratamento médico, com só gastar, não estando conseguindo trabalhar, só gastando, né? Você vai perdendo tudo que você ganhou. O que que adianta você ganhar e depois perder tudo, né? E por sorte eu não perdi a vida, né? Mas não adiantou, não adianta você querer abraçar o mundo com as pernas, né? Se eu tivesse sido um pouquinho mais inteligente, o que eu teria me preservado no sentido de saúde e também no sentido financeiro, meu Deus, assim, eu olho hoje, cara, hoje eu olho e falo, cara, se eu tivesse sido um pouquinho menos juvenil, teria sido tão mais fácil. Eu tinha aproveitado tantos momentos que hoje eu me arrependo de não ter aproveitado, de não ter parado. Eu tive cada oportunidade, cara, na vida, assim, de momentos bons que eu poderia ter vivido e que eu joguei fora e que hoje eu olho pra trás e eu me arrependo, assim. Caramba, mano, eu não vivi isso. Eu não acredito, cara. Eu troquei isso pela minha cova, assim. E quer saber? Sabe por que que você querer... Tá na moda também, né? Ser produtivo e tal, fazer acontecer, ser o super-herói, ser o homem de ferro. Tá em alta, tá no hype. Mas sabe qual que é o problema disso? O problema é que quando você tá excessivamente ocupado e produtivo, você não tem tempo para enxergar nada da realidade, da sua realidade naquele momento. Você fica cego para as coisas que realmente importam. Você está tão entretido ali no trabalho, no resultado, no fazer acontecer, que você não consegue enxergar coisas básicas que são essenciais. Você não consegue enxergar nem se o que você está comendo é algo que está te nutrindo ou está te matando. Você não consegue enxergar nem se você está sendo um bom filho ou um bom pai, porque você está sempre com outras preocupações mais importantes para resolver. Você não consegue nem parar para analisar, para ver o que você gostaria de fazer se você tivesse de folga naqueles dias, porque você não tem folga. E pior ainda, se o teu objetivo é resultado, é o sucesso, é ser produtivo, quando você não para, você tá sempre ali só no automático, seguindo aquele fluxo frenético, você não consegue enxergar estratégias a médio e longo prazo para melhorar o seu trampo no sentido técnico e também no sentido de arrecadar mais, né? Você acaba limitando ali a sua visão, você fica cego para isso também. Você começa a enxergar as coisas de uma maneira muito aqui, muito fechada, né? Você não consegue ampliar seus horizontes. E eu estou dizendo isso porque depois que eu aprendi, né, eu adquiri o hábito de parar, cara, parar pelo menos 2 dias por semana, trabalha 5, descansa 2, mais ou menos essa média. Ainda há momentos que eu não consigo fazer isso, por exemplo, hoje eu tô já há 10 dias sem conseguir tirar uma folga, mas é mais atípico assim. Antes isso era sempre, antes era toda hora, não tinha nem folga, né? Então eu comecei a fazer isso, a parar 5 para 2 em média, e nesses 2, cara, quando eu fui conseguindo, né, que no começo também eu não conseguia,
No começo eu não conseguia ficar ali. Eu me culpava por ter parado. Falava, nossa, cara, eu tô muito vagabundo, né? Eu devia estar trabalhando e tô aqui deitado na rede. Como se eu não fosse um ser humano, eu fosse uma máquina, né? Mas quando eu fui acostumando, entrando nesse time, eu fui percebendo que eu começava a enxergar muito mais longe, né, as questões do trabalho, do meu projeto de vida, tanto financeiro quanto familiar, todas as áreas da vida, saúde. Eu comecei a conseguir enxergar muito mais além e enxergar os atalhos. Aqui que eu queria chegar. Eu comecei a enxergar os atalhos quando eu tinha tempo para pensar. Se você não tiver tempo para pensar, vai ficar no automático, vai ficar cometendo erros ou vai ficar dando voltas muito maiores. Por exemplo, eu poderia pegar um caminho que tem aqui uma linha reta que me leva até do ponto A para o ponto B, né? Só que tinha um matinho na frente desse caminho, como eu estava com muita pressa, acelerado, passei correndo, eu dei uma volta de 10 quilômetros a mais para chegar do ponto A ao ponto B e só porque eu estava acelerado e não vi que tinha um caminho ali no meio. Então, o parar, ele me deu esse poder de enxergar os atalhos e, inclusive, enxergar maneiras, enxergando os atalhos, de diminuir a quantidade de trabalho que eu tinha para executar, né? E, consequentemente, isso me dava mais tempo de descanso, de lazer e me deixava trabalhar mais aqui no controle, no comando, trabalhar com a cabeça, né? Deixar de ser burro. E eu consegui deixar de ser burro porque eu parei. Eu parei para poder enxergar os atalhos. Eu só fui aprender isso, nossa, a duras penas, depois de muito tempo. Enxergar os atalhos mudou a minha vida. Total, total. E eu só consigo enxergar os atalhos quando eu paro para descansar. Então, o descansar virou algo muito sagrado para mim, porque eu sei que sem ele eu não vou conseguir enxergar os atalhos, né? E aí eu vou ficar andando em círculos, vou ter que dar uma volta muito mais longa para fazer um caminho muito simples que eu não tinha sacado, né? Porque eu não tinha parado para pensar, que é básico, né? Você começa a agir meio que não dá nem para chamar de animal, porque seria uma ofensa aos animais, né? Eles não se comportam como a gente, mas você age de uma maneira muito limitada, você usa muito menos o seu cérebro, né? Você fica ali usando a máquina, a estrutura, a carcaça, mas a cabeça, o cérebro tá lá, pô, quando é que você vai me usar? E eu não tava usando, né? E aí eu acabei destruindo a minha saúde, minha qualidade de vida. Eu envelheci 30 anos em 10 e tem que ser o contrário, né? O tempo tem que passar e a gente tem que ficar melhor. Parece que eu tô falando uma coisa que é contra a natureza, mas não. Não, cara. Se eu botar uma foto aqui do que eu era antes, do que eu sou agora, do que eu era 10 anos atrás, e falar que se eu botar a legenda lá 26 anos, o de hoje, e 37 anos, o do passado, você vai achar que eu tô agora no que eu era com 26 anos, porque eu sou muito mais jovem hoje, em tudo, cara. Até a minha pele mudou. Tudo mudou, né? Lógico que não é só a questão da mentalidade do descansar. Isso aí vem acompanhado de outras coisas, de nutrição, de atividade física, né? De autoconhecimento, de autocuidado. Não é nunca uma coisa só. E aí eu finalizo fazendo uma pergunta que é: você para descansar? Você tem parado para descansar? Ou você tá nessa noia aí, nessa brisa, nesse hype de eu preciso ser produtivo, eu preciso ser foda, eu preciso ser o homem de ferro, né? Você tá nessa? Se você tá, irmão, sai dessa, cara. Sai dessa porque você vai tombar, cedo ou tarde, tá? Vai devagar, haja como uma pessoa experiente. Observe os mais velhos também. Vai devagar. Devagar se vai longe. Essa é a maior verdade que tem. Vai devagar. Vai na maciota ali, sabe? Isso é. Enxerga os atalhos, é muito mais fácil. Seja experiente. Não seja um juvenil como eu fui. Obrigado por me escutarem até agora. Grande abraço.